a nossa querida Valéria Santana para falar sobre, abordar o assunto, configurações familiares e saúde. Ela é graduada pela Universidade de Mato Grosso, pós-graduada em Fenomenologia pela PUC, membro da AMP, como ela chama. A minha apresentação chama Configurações Familiares e Saúde. Só uma correção, eu me formei pela Universidade Federal de Minas. Sou mineira da terra. É isso aí. Graças a Deus, 25 minutos, porque 5, se já foi difícil fazer o assunto, caber em 25, imagina em 5, seria impossível, né? Seria totalmente impossível. Muito bem, esse é o tema. O tema é complexo, então eu preciso delinear assim, algumas guias para o assunto, para conseguir abordá-lo aqui com vocês hoje. Então eu vou estar falando sobre delinear as definições de família e algumas configurações familiares e apresentar como a formação da família pode então interferir na saúde mental. Tá? O assunto é complexo e nós vamos dar uma pincelada em alguns tópicos que eu julgo que sejam de importância para nós numa mesa como essa. Pode passar o próximo, por favor. Tá aqui? Ah, e para onde que eu aponto esse aqui? É aí que tá? Então, o da direita vai para frente, esquerda para trás. Ótimo. Vamos começar pela definição de família. Eu vou só virar aqui que meu sapato está pegando na emenda do palco. Muito bem. Duas definições de ordens diferentes. Uma do ponto de vista jurídico, onde a família ela vai prover da união de dois seres que se elegem para uma vida comum através de um contrato que dá então origem à família. Uma segunda definição é essa espírita, a partir de Joana de Ângeles, onde a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, reunidos então em compromisso para a reparação. Observe que nós temos duas definições de ordens diferentes, uma do senso comum jurídico e uma do nosso ponto de vista a partir da doutrina espírita. Apesar de serem definições de ordens diferentes, elas têm um ponto em comum, que é um ponto que é fundamental para nós no entendimento das configurações familiares, os objetivos comuns da família. Tá? Objetivos comuns é então um tópico fundamental da definição da família. Pensando na finalidade da família, vamos pegar aí as obras póstumas que trazem um conceito, inclusive, muito contemporâneo da finalidade da família. Então, 3 caracteres, diz Allan Kardec em obras póstumas, há em todo homem: o do indivíduo, como um ser em si mesmo, o de membro da família e, finalmente, o de cidadão. Então, 3 aspectos dentro da finalidade da família. Sobre cada uma dessas 3 faces, pode ele ser criminoso ou virtuoso, ao mesmo tempo em que criminoso como cidadão e virtuoso como pai na família, por exemplo. Então, nós temos aí um aumento dessa complexidade de vivência dentro da situação familiar. Então, nós temos finalidades e papéis diferentes dentro de um mesmo contexto que é a família. O ser em si como indivíduo, o ser enquanto membro de um grupo familiar e o ser enquanto membro de um grupo familiar que é um cidadão. E isso é importante para nós no entendimento dessas configurações, ok? Ainda pensando na finalidade da família, continuo com Joana de Ângeles. Eu não vou ler para vocês, mas fica a referência. Ela nos fala que no núcleo familiar é que se encontram algumas condições que são fomentadoras de eclodir paixões e também sentimentos sublimes. Então, enquanto finalidade, a família é um laboratório magnífico de experiências para o ser espiritual. Nas configurações familiares, essa também é para nós uma consideração importante. Tá? Seres com ordens de atuação diferentes, fixados num contínuo que nós vamos chamar de desenvolvimento. Então, se pegamos um recorte, que é a vida atual, do nascimento até a morte, como exemplo de um recorte da vida espiritual, podemos então exemplificar uma outra característica do ambiente familiar, que é a fixação num contínuo do desenvolvimento.
E aí eu estou brincando ali com a palavra desenvolvimento, como retirar, como voltar, volver, como envolver, mas em todos esses movimentos de desenvolvimento, nós temos uma palavrinha-chave que é o movimento. Então, retratar a família, tirar uma foto da família, é algo que, inclusive, do ponto de vista histórico, é um desafio. Já tiraram foto de criança brincando, que não para quieta, né? A foto nunca sai do jeito que a gente gostaria. Então, configurar uma definição de família é uma tarefa desafiadora, porque é uma característica básica da família, a movimentação, o dinamismo do desenvolvimento, tá? E pensando em configurações familiares ao longo da história e pensando no casal como o primeiro laço de configuração de uma família, essa movimentação, ela é extremamente dinâmica e vamos tentar abstrair as questões, inclusive morais, que nós temos em relação a essas configurações. Porque em termos de união, por exemplo, às vezes ele foi visto pela união de uma mulher e vários homens, como na Índia, ou na Roma Antiga, como a união de 2 homens, ou ainda a união entre irmãos, como na Europa medieval, ou entre crianças e recém-nascidos, que já eram unidos por uma questão patrimonial entre famílias, ou pessoas da mesma classe social, camponeses com camponeses, nobres com nobres, também na Europa. No Irã revolucionário moderno tem algo que me surpreendeu nos meus estudos sobre isso, que é um passe 24 horas para o casamento. Então o casal pode testar 24 horas publicamente a experiência do casamento e depois voltar atrás, né? Chama-se, não sei se a pronúncia é essa, mas eu achei isso muito interessante, né? E o mais interessante é essa última da China do século XIX, onde uma mulher viva poderia se casar por uma questão de união entre clãs com um homem morto, tá? Então era um casamento, era um contrato para a união de clãs. Então, gente, de fato, tirar uma foto, né, das origens e da perspectiva de formação familiar, nós precisamos abstrair as questões morais, né, e de julgamentos sociais, porque as configurações são inúmeras mesmo, se a gente fizer um passeio pelas configurações familiares ao longo da história. Então, eu vou definir 2 configurações familiares básicas. Uma que eu vou chamar de conservadora. A conservadora, para mim, quer dizer aquela que tem objetivos simples, tá? Por exemplo, uma união patrimonial. Isso é um objetivo claro e simples, tá? E vamos chamar de contemporânea aquela família que tem objetivos de união complexos. E aí, por exemplo, ser feliz, unir patrimônios, construir a segurança, são objetivos diferentes, diversos. Não é um único objetivo, não é simples, é complexo. Tá claro essa diferença? Tá? Abstrair do termo conservador como antigo, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer conservador com objetivo simples e complexo com contemporânea com objetivos complexos. Então vamos vir para cá, né? Porque nós queremos olhar para as nossas famílias atuais, né? A marca da família contemporânea é então a complexidade, tá? E a complexidade é então uma característica importante na configuração moderna. E além da complexidade, o tipo de vínculo que se estabelece entre os indivíduos para que eles alcancem esses objetivos é também um fator importante nesse assunto das configurações. E aí estou fazendo uma outra separação. Aquela que se estrutura a partir de um casal tradicional, aquela que se estrutura a partir de um casal que eu vou denominar funcional. Essa é uma denominação que vem da abordagem sistêmica, tá? No casal tradicional, ou simples, a gente tem certidões e contratos que são básicos. A gente tem uma relação que vai tender a ser patriarcal ou algum modelo onde uma pessoa está no comando, tá? É um sistema mais simples. Se a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista empresarial, a gente teria ali uma empresa centralizadora, tá? Tem um guideline, uma linha única de comando, vamos dizer assim. Ela é mais simplificada. Os modelos de acompanhamento de resultados vão ser mais simples. Enfim, né? É um tipo de estrutura que é um pouco mais simplificada, fica tudo um pouco mais enxuto, tá? É possível a gente observar, num casal que eu vou chamar tradicional, é possível a presença de um herói e de uma vítima.
né? Então, o herói é aquele que salva a vítima, vamos dizer assim. Então, a gente tem alguém que depende e alguém que sustenta, vamos dizer assim, tanto do ponto de vista que pode ser material, quanto esse ponto de vista pode ser uma sustentação afetiva. E essa sustentação afetiva é que aqui importa para o que eu estou tratando aqui com vocês, tá? De um outro lado, a gente tem uma outra forma de configuração familiar também, onde a individualidade é ponto básico, vamos dizer assim, né? Cada um é, naquela família ou na estrutura de casal, o melhor que ele pode ser, tá? Então, é uma relação que é mais baseada na troca. Isso torna o sistema um pouco mais complexo, tá? A aferição de resultados nesse sistema, ela fica um pouco mais complexa. No entanto, quanto mais cada um cresce, maior é a qualidade da troca num casal que se estabelece do ponto de vista funcional. E os indivíduos, então, é que são responsáveis pelo seu próprio bem-estar. Então, eu não dependo do outro num casal, ou numa estrutura familiar que é funcional, para me sentir bem. Eu dependo de mim. Eu ofereço algo para o outro, mas quem se nutre sou eu mesma, né? Cada um é responsável pela nutrição afetiva. Tá? Então, resumindo esse todo que a gente viu até agora. Observações sobre a configuração familiar. Objetivos comuns são importantes. A família, ela se caracteriza por um movimento evolutivo constante. O ambiente familiar é um ambiente de vivências de ordens diferentes, vivências individuais, vivências que são como membro da família e vivências de cidadania. E agora eu queria aproveitar o tempinho para falar um pouco dessa questão dos tipos de vínculos estabelecidos entre os indivíduos de uma mesma família. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, eu trabalho com isso na Associação Médico Espírita, junto com a Graziele e outras colegas, inclusive a Rose Simões, que vai fazer a palestra de encerramento hoje. E nós trabalhamos com um grupo que trata a dependência emotiva, afetiva, sexual e a dependência química. Vale a pena vocês conhecerem, é um trabalho lindo. Mas a gente observa na família, voltando aqui para o nosso assunto, uma compulsão dos indivíduos na busca do prazer nos relacionamentos. A gente vê que, assim como na dependência química, muitas vezes os indivíduos de uma família, eles passam a precisar do outro com doses cada vez maiores da presença do outro membro da família para gerar a sensação de bem-estar. E ele sofre de abstinência, inclusive orgânica, quando esse prazer, essa nutrição, falta na família. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho, para exemplificar um pouco mais disso, dessa questão da nutrição, né, esse colocar nas mãos do outro a nossa sustentação afetiva. Um comentário do Carlos, o psiquiatra, que nos falou ontem, membro da associação, sobre o texto do Espírito Carlos, nosso orientador na Associação Médico Espírita, que está na página 123 e demais do livro Homem Sadio, a nova edição. Acerca da insegurança íntima e do adoecimento mental. Nos transtornos de personalidade, de um modo geral, a insegurança, a baixa autoestima, a falta de confiança em si mesmo vão redundar em conflitos interpessoais. Aí vocês vão me dizer assim, Valéria, mas eu não tenho um transtorno de personalidade, né? Não tem problema. Também, mesmo nas situações não diagnosticadas, o sentimento de desamparo paterno do pai criador, ele transforma muitas vezes o sofrimento em desequilíbrio pessoal e interpessoal. Em contrapartida, a segurança íntima e a saúde mental, nós observamos que o tratamento da insegurança íntima se faz com o resgate da fé. E a fé não é a fé religiosa que eu digo para vocês, mas a fé é como conexão da criatura com seu Pai e Criador. Tudo aquilo que nos proporcione essa real conexão com Deus poderá ser considerado ferramenta para a restauração da segurança íntima e traduzida em saúde verdadeira. Meditação, passeio na fazenda, enfim, qualquer coisa que traga um encontro com nosso Pai e a sensação de amparo
vai nos curar e nos proporcionar segurança íntima. Então, isso é fundamental no tratamento das famílias adoecidas, proporcionar esse tipo de reconexão. Então, a definição de saúde, como homem cósmico e espirituais, né? A saúde como sendo a real conexão da criatura com o Criador, e a doença, então, o contrário momentâneo de tal fato. Isso quem nos diz é o amigo espiritual Joseph Kleber. Eu peguei a citação do livro Loucura e Autocura do André, mas também está no Homem Sadio, tá? Uhum. Aliás, a origem é do livro Homem Sadio, tá? O André cita isso e eu estou citando o André. Muito bem. Por que eu estou compartilhando com vocês essa questão do transtorno da dependência afetiva no assunto de configurações familiares de saúde? Porque nós que trabalhamos com famílias, a gente observa que a dependência emotiva, afetiva e sexual é uma das causas mais frequentes que promovem a doença mental familiar. Por quê? A dependência emotivo, afetivo, sexual, sendo um exemplo, uma manifestação da rebeldia do ser, ela vai mostrar a tentativa de evitar as frustrações e conservar o prazer. Lembra do que eu falei lá atrás para vocês, né? Da viciação na segurança e no prazer? Hoje a gente tem inúmeras ofertas de segurança, né? Plano de saúde, seguro do carro, o comércio da segurança no mundo contemporâneo é uma coisa absurda. Quem tem costume, por exemplo, de ir aos Estados Unidos, né? A venda de remédio, propaganda de remédio, tudo para você ficar bem, né? Se sentir bem. Então, isso é causa um problema de viciação no prazer, né? Bom, isso gera uma inabilidade nos relacionamentos como pai, como filho, como marido, como esposa, como amigo. A dependência afetiva não é algo característico do casamento, vai acontecer nas relações de trabalho, em qualquer relação interpessoal. Filho com pai, pai com filho, qualquer relação interpessoal. E vai mostrar essencialmente a nossa dificuldade de aceitar a condição de servo, de criado em serviço evolutivo que precisa buscar e precisa servir. Como é que a gente sai disso? Da educação emocional, né? A educação emocional vai ser a nossa gerente, o nosso poder gerencial de usar, não abusar, nem desusar da nossa capacidade emocional e poder perceber o papel das emoções na nossa ampliação de visão do mundo e da vida e observar os diferentes lados da realidade. A vontade é, então, uma consideração importante no processo educativo e na saúde familiar. A vontade ela vai ser a gerência esclarecida e vigilante de todos os setores da nossa casa mental. Então vamos voltar aqui para as configurações familiares. Vocês já sabem que essa questão da dependência afetiva e dos transtornos afetivos, ele é fundamental. A família moderna tem como marca a complexidade. Vou pegar alguns casos aqui para a gente exemplificar do que exatamente essa tal da complexidade, né? Pai ocupado e mãe que trabalha. Vocês conhecem isso? Pois é. Então, as mães não trabalham porque gostam das suas carreiras, elas precisam compor os orçamentos da família, né? Com isso, a gente tem um fenômeno importante que é a terceirização da educação. A educação, às vezes, vai para a empregada, para o colégio, para o psicólogo, para o tio, para a avó, né? Então, a gente entra com sistemas de crenças e valores diferentes, às vezes, do que diz respeito ao objetivo familiar inicial, tá? Um outro exemplo, um casal que se separa, tá? Nenhuma dessas situações são adversas aqui. Opa! São adversas, assim, são situações que estão no nosso dia a dia de trabalho. Um exemplo, um acompanhamento de um casal tradicional, hetero, que se separou, né? Um casal de gêmeos e mais um filho, 3 filhos. Esse casal se separa e ela, a esposa, se casa novamente com a melhor amiga do casal. E eles se dão muito bem, os 3, o ex-marido, a nova mulher e as crianças. Essa é uma configuração familiar moderna, tá? Os casais homossexuais também são uma novidade, né, das configurações familiares, pelo menos assim, modernas, apesar de que na Roma Antiga isso era mais tradicional. Casais multifamiliares, uma das famílias que nós acompanhamos, por exemplo,
o marido, ele cuida de 3 famílias diferentes. Então, tem a primeira esposa, eles se separaram, ele se casou pela segunda vez, ele continua casado, mas ele já tem uma terceira família. E a esposa do casamento do meio, ou seja, a segunda esposa, ela coopera no cuidado com a primeira esposa, que é doente mental, e a filha também, e nos cuidados com a filha do terceiro casamento, que é a filha da amante, né? Esse é um exemplo de uma família disfuncional. Essa família está sofrendo muito por causa dessa clarificação dos objetivos, que definitivamente não está claro. Filhos de outros parceiros. Esses dias eu estava acompanhando uma pessoa que adotou legalmente o filho da amante do marido, né? Então, a amante, a mulher, era uma garota jovem, não tinha condição de cuidar da criança, então ela trouxe essa outra criança. Mas para isso ela tem que trazer também a amante para o ambiente familiar de alguma forma. E além das drogas, sexo, violência, então esses são exemplos do que eu estou chamando, né, querendo dizer quando eu chamo de complexidade, ok? Quando o objetivo familiar ele é desviado do cerne, dos valores da família, ela pode adoecer durante momentos de conflitos e adversidades. Então, essas situações em si, por exemplo, o primeiro exemplo do casal, eles não são adoecidos, eles estão muito bem. Embora a situação pareça estranha pra gente, né? Que um casal que era hetero e agora é homo e todos convivem bem. Você fala, Valéria, mas o que é isso então? Onde é que está o exemplo da saúde? O que é saudável? Então, uma parte da saúde vai ter a ver com o manter sobre o foco os valores que aquela família tem, tá? E a doença familiar, ela se configura de uma maneira interessante, porque o primeiro movimento diante de um conflito de uma família imatura é negar, né? Demorar a perceber os sinais, por exemplo, no caso de uso de drogas, os pais custam a perceber que aquilo está acontecendo. Quando percebem, superestimam esses sinais e chegam para a gente totalmente desesperados. Surpresa, medo, desespero, o que eu fiz, o que eu não fiz, como é que eu vou fazer, né? O que nós, terapeutas, podemos fazer, então? Simplificar a complexidade e estabelecer focos de atenção e cuidado. Se o ser é multidimensional, a família vai ser multidimensional. O modelo sistêmico ajuda muito, a hipnoterapia tem ajudado muito também, e algumas vezes a terapia regressiva, né? Nos diz Hellinger, no livro O Amor do Espírito, as ordens do amor entre filhos e pais diferem das ordens do amor das relações dentro do grupo familiar. As leis do amor para o relacionamento de casal diferem daquelas para casal como pais em relação aos seus filhos. Finalmente, são diferentes para a nossa relação com a totalidade, que nos sustenta. Isto é, para o que experimentamos como espiritual ou religioso. Então, a gente precisa estabelecer os modelos de tratamento, eles nos ajudam a simplificar essas situações que são complexas e trabalhar problema a problema, tá? Então, o cerne do tratamento vai ser a educação dos valores espirituais. Nós, né, todos aqui, a Grazi vinha falando do nosso trabalho já antigo em relação à educação, à família, fomos todas de alguma forma já evangelizadoras, e nós sabemos aí que a criança que nós recebemos na nossa casa, seja como sobrinho, aluno, cliente, neto, seja o que for, ela é um espírito que retorna, filho de Deus, traz em si o germe da perfeição. Por isso é preciso educar para a mudança. A educação tem que buscar a força ativa e criadora do ser, a maior força que existe, que é a força ativadora da vontade. Muito bem, educação da vontade significa educação dos valores espirituais nesses termos aí. Autoconsciência, mudança da perspectiva do eu, motivação com visão e valores, capacidade de lidar com adversidades. É isso que a gente vai ter que manter consciente dentro de todos nós, né? Como diz Steiner, o nosso verdadeiro papel como educadores é o de facilitadores na remoção de dificuldades. Cada criança, em todas as épocas, vai trazer das regiões divinas algo de novo para o mundo. E é nossa tarefa como educadores a remoção dos obstáculos físicos e psíquicos do seu caminho. Na saúde familiar, então, e nas configurações familiares diversas, finalizando,
Nossas alavancas vão ser exemplo, amor e diálogo. A educação do afeto e da vontade. Né? Enfim, né? Finalizando, nós vimos os objetivos da família, são importantes, o movimento evolutivo constante, as vivências familiares são de ordens diversas, não podemos esquecer isso, o tipo de vínculo, a questão do tipo afetivo, do vínculo afetivo e o vínculo simbiótico, a questão da autonomia ou da dependência desse indivíduo como membro da família e, por fim, a educação do afeto e da vontade. Gente, obrigada. O tema é desafiador.